Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando para mais um episódio do Jogada do Vozão. Eu, Samuel Conrado, muito bem acompanhado para falar de um raio-x. O primeiro semestre do Alvinegro de Porangabuçu. Foram 31 partidas até a parada para o Mundial de Clubes. Como é que tá a situação do clube? Conseguiu atingir as metas iniciais planejadas na pré-temporada? Como é que tá o elenco do técnico Léo Condé? Você tá satisfeito, torcedor? Tá gostando até agora do desempenho no Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, ficou com cara meio assim enjoada, Campeonato Cearense, feliz da vida? Vem com a gente que o Jogada do Vozão vai analisar tudo isso e um panorama de como que o Departamento de Futebol avalia as contratações, os reforços que devem chegar na janela de julho. Já que a de junho era de 10 dias, não veio ninguém, o vovô fez negociações com atletas que não tinham espaço. Será que tem outros jogadores ali que não devem permanecer no time alvinegro? São situações que nós vamos avaliar aqui no Raio-X do Vozão, que está apenas começando no Jogada. E hoje, mais uma vez, repetindo a mesa que foi especialíssima, todo mundo elogiou, Gostou, teve né? pessoal Pedindo, gritando, tem que voltar, pedindo que tem que vir de novo, que o Bruno Craveiro manda muito bem, É Daniel verdade. Farias com ele, forma um trio muito massa, trio ofensivo, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Olha aí. E aí a gente vai trazer aqui todo este enredo novamente, porque hoje estamos aqui novamente com o Daniel Farias. Muito obrigado pela participação, companheiro. Valeu, Samuca. Um prazer estar de volta aqui ao Jogada do Vozão. Realmente é um trio que funcionou muito bem, né? Logo ali no início da Série A. E eu estava até conversando fora do ar aqui com o Bruno, que depois disso o Ceará realmente teve uma crescente, um início muito interessante. Ao longo do programa a gente certamente vai falar, mas é muito interessante, Samuca, nesse momento da temporada, de pausa, né? De intervalo, a gente fazer esse raio-x, não apenas a gente, né? Mas o próprio Ceará, acredito que tem essa dinâmica também de avaliar, olhar um pouco para trás, ver o que é que foi feito, ver o que é que deu certo. A gente fala de um time que foi campeão cearense, que está indo bem no Campeonato Brasileiro. A gente sabe da luta que é uma equipe voltando da Série B do Brasileirão, com uma capacidade de investimentos ainda menor comparada com as grandes equipes do futebol brasileiro. Eu digo grandes no sentido de investimento, né? Palmeiras, Flamengo e outros gigantes. Mas ainda assim o Ceará tem conseguido ser muito guerreiro, tem conseguido resultados muito expressivos, tanto é que está ali na parte de cima da tabela, 10ª colocação, uma posição muito interessante. E a gente fala de um time que, né, tem lutado. Eu acho que a identidade do Léo Condé tem ficado evidente, mas enfim, muitos assuntos para a gente falar. Um prazer estar aqui ao seu lado e também ao lado do Bruno. Legal, satisfação é toda minha, Daniel Farias, mais uma vez. E hoje com o Bruno Craveiro. E até um detalhe, o Daniel Farias é jornalista, comentarista aqui da casa, na Rádio Verdinha, na TV Diário. O Bruno Craveiro cometeu um breve vacilo Na no outra último vez. episódio, Eita, pau. que eu vacilei aqui, mas hoje nós vamos cravar. Qual é o nome dos seus pais inicialmente? Cândido e a Vanúbia. O seu Cândido e a dona Dona Vanúbia, Vanúbia. um forte abraço para vocês, porque o Bruno Craveiro, além de ser formado em Direito na UFC, Universidade Federal do Ceará, cabra bom, cabra gente boa, uma família que deve ser realmente harmoniosa, Sim, né, cara? com certeza. E hoje ele trouxe um pão artesanal maravilhoso. Você chegou Não a sentir acredito. o cheiro? Não. Você tava aqui na sala, cara, quando a gente entrou. Novidade Não pra ele acredito, também. Não acredito. Isso. Vocês precisam provar, porque só pelo Rapaz. cheiro, a Aldenora também ficou aqui Encantada E aí, Assim hoje que nós terminar, a trouxemos gente aqui... já vai ali. Não, com certeza. Bruno Craveiro, mais uma vez, torcedor do Vozão, entende muito do assunto, ele que é advogado, mas que também tem ali formação em gestão desportiva, né, em MBA do esporte também, Isso. e conhece muito bem. Seja muito bem-vindo mais uma vez no Jogada do Vozão, Bruno Craveiro. Muito obrigado, Samuel. Obrigado ao Daniel também por me receber. É um prazer estar voltando aqui ao Jogada do Vozão. Eu estive aqui no começo da temporada da Série A, logo depois do primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino. A gente cravou aqui uma série de fatores sobre o Ceará, verdade. que acertamos muita coisa. É verdade. Após o jogo do Grêmio, o Samuel vai lembrar muito bem que eu mandei um áudio entorpecido pela vitória do Vozão, porque acertamos aqui que o Matheus Araújo teria Sim. um pouco mais de rendimento do que o Romulo. Fez um golaço naquele Fez jogo. um não golaço naquele jogo. foi? É verdade. Mas é um prazer estar de volta. O Samuel ficou tão incomodado por ter errado a minha formação na faculdade que me chamou de novo. Só pra corrigir. Somente para corrigir. Não, Fazer que uma isso. apresentação Local em que eu agora, tinha né? estudado, fazer uma apresentação agora de acordo. Mas agradeço demais, é um prazer estar aqui de volta à casa. E vamos falar um pouco sobre o Ceará que teve um bom começo, né? A gente vai falar sobre esse aproveitamento de 61% de vitórias do Ceará nesse primeiro semestre, um bom começo de Série A, 10º lugar, 15 pontos, 5 pontos de distância da zona de rebaixamento. Vamos fazer o raio-x do Vozão. Exato. E para poder a gente iniciar todo esse raio-x aqui,
de primeiro semestre do vovô, o time traçou primeiro para a pré-temporada aquelas metas que tem ali sempre nas reuniões do Conselho Deliberativo, de como é que fica estipulado as receitas do clube para 2025, e no meio disso tinha ali as metas estabelecidas. Campeonato Cearense, chegar na final, Copa do Nordeste, semifinal, Copa do Brasil, oitavas de final e Série A do Campeonato Brasileiro, permanência. No primeiro recorte tem o bicampeonato cearense, com um time bem reformulado, 19 contratações, o técnico Léo Condé mais uma vez azeitando o time e conseguindo ali o bicampeonato. Então, em relação ao Campeonato Cearense, check, tudo certo, uma saúde boa, né? Em relação ao grande adversário, o Ceará mais uma vez bicampeão. Com certeza, Samuel. Eu acho que o Campeonato Cearense foi de muita dominância do Ceará. A gente viu o Ceará muito constante nas suas atuações. Eu acho que, principalmente no Clássico Rei, a gente fala de um time que foi muito superior ao Fortaleza. E olha que havia muita dúvida, né, sobre como seria esse Campeonato Cearense, porque a gente falava de um Fortaleza que tinha muita capacidade de investimento, então realmente tinha, de certa forma, ali um ânimo maior por parte do seu torcedor, e do outro lado, um Ceará que estava voltando à Série A, num processo de reestruturação, de reformulação de elenco. A gente fala do time que mais contratou na Série A do Brasileirão, então eu acho que naquele momento existia muita dúvida sobre como é que vai ser o Léo Condé nesse processo de reformulação. Como é que vai ser o time do Ceará? Será que vai dar liga rápido? Será que vai ter essa dificuldade, esse tempo maior de adaptação? E o que a gente viu logo no Campeonato Cearense foi que o Ceará foi encaixando rapidamente. Óbvio que não ainda no ponto ideal, ainda com alguns ajustes a ser feitos. A chegada do Pedro Raul no decorrer do Campeonato Cearense foi uma grande chegada, ajudou muito o Ceará, tanto é que na final do Campeonato Cearense a gente tem ali o gol do título sendo marcado por ele, né? Uma bela cabeçada ali. Mas eu acho que foi o Ceará confirmando esse bom momento, Samuel, muito além do gramado. Porque a gente até conversou isso em outros episódios que a gente teve aqui. Quando as coisas estão bem estruturadas nos bastidores, quando existe um critério de contratação, quando um perfil de jogador, de elenco que você quer montar é seguido esse padrão, é seguido esse perfil, você monta um elenco ali homogêneo, uniforme, a tendência é que as coisas aconteçam dentro de campo, e foi isso que aconteceu. O Ceará deu confiança para o Léo Condé, o Ceará qualificou o seu elenco, a gente vai falar ao longo do programa que, óbvio, cabe ainda melhorias, cabe reforços, cabe melhores peças de reposição, mas eu acho que o Campeonato Cearense foi um campeonato de muita segurança do Ceará. Eu acho que eu definiria, assim, essa campanha do bicampeonato cearense. Exatamente, Daniel, eu concordo. Eu acho que a gente pode analisar esse começo de ano do Ceará muito baseado em certa coerência da diretoria com o que tem performado o time em campo. Tanto contratações para setores que a gente precisava ter, como em dispensa de jogadores que estavam apenas acumulando espaço no elenco e na folha salarial. O Campeonato Cearense, para o Ceará chegar na final, é uma obrigação, é uma meta, mas a meta mesmo é ganhar o campeonato. A final é uma obrigação, tanto para o Ceará como para a Fortaleza. Mas o Campeonato Cearense foi conquistado com base especialmente nas contratações. Se você lembrar, o primeiro jogo é um pênalti em cima do Galeano. É verdade. E o segundo jogo é um gol do Pedro Raul. Então é uma contratação, é uma final que mostra muito bem que o peso das contratações que a diretoria teve e do bom trabalho de adaptação que o Léo Condé fez junto ao Ceará. Então, assim, é um bicampeonato que é espetacular para o Ceará, porque apesar da rivalidade igualar os times em campo, a folha salarial, o tempo de administração, o costume de estar jogando a Série A do Campeonato Brasileiro e competições internacionais, tudo isso pesa contra e a favor de Ceará e Fortaleza. Então, para o Ceará chegar num momento de reestruturação, saindo de uma grande crise financeira, de credibilidade das instituições do Ceará de 2022 para 2023 e vencer 2 campeonatos cearenses seguidos em cima do maior rival, é muito grande. É muito importante para o Ceará voltar a se reestabelecer como uma grande equipe. E falando ainda das outras competições que o Ceará fez como meta, a Copa do Nordeste, a ideia é chegar até na semifinal. E agora o Vozão tem pela frente, nas quartas de final, o Sport Clube do Recife, né? Mais uma vez um clássico nordestino, como já é de praxe, né? Não faz mata-mata, não tem pra onde correr, sempre vão ser clássicos. E no ano passado foi uma pedra no sapato do Ceará, né? Na chuteira do vovô. Ceará, né? Foi quem eliminou ainda o Ceará na época com o Wagner Mancini. Rapaz, isso na minha cabeça faz tanto tempo, assim, o Wagner Mancini. Não sei na visão de vocês, mas eu tenho essa mesma impressão, que esse jogo parece que faz muito tempo já. Foi 2023, mas não foi ano passado que isso aconteceu. O Recalde chegando, tendo aquela cara, fez o gol, exatamente. E a gente tá avaliando mais uma vez esse confronto nas quartas de final e já para poder colocar o Vozão nessa semifinal, né? No caso, na meta estabelecida.
tá plausível pro Ceará passar do Sport, jogando lá na Ilha do Retiro, já que o time ficou na terceira colocação no seu grupo? Certamente não vai ser um confronto fácil, né? Jogar contra o Sport, principalmente fora de casa, é um ambiente muito difícil e muito hostil, não só para o Ceará, mas para o futebol cearense como um todo e até para outros adversários, né? Agora sim, se a gente for olhar dentro de campo, Samuel, fazer uma análise assim técnica, o Ceará vive um momento melhor que o Sport. Sim. O Sport está na lanterna do Campeonato Brasileiro, né, numa campanha realmente desastrosa do Sport. Teve que dispensar jogadores, troca de treinador, chegou o Antônio Oliveira, passou 20 dias lá no Sport, aí agora já chegou o Daniel Paulista, então é um momento muito turbulento no Sport. A questão é que a pausa ela pode beneficiar ou pode atrapalhar ainda mais. Pode ser um momento de reestruturação do Sport, trouxe um novo treinador, pode melhorar, pode chegar nessa partida contra o Ceará de certa forma um pouco mais motivado. Então assim, se a gente for analisar, pelo momento, o Ceará tem melhores condições de avançar. Mas eu repito, não vai ser um jogo fácil, não é um jogo, né, tranquilo, apesar do Ceará ter um melhor momento. É jogo único, então a gente sabe ali que exige uma estratégia muito específica para aquela partida. Sim. O Sport pode jogar fechado por uma bola, enfim. Mas eu acho que o Ceará tem condições. Agora, eu faço um contraponto também. Acho que o Ceará poderia ter tido uma vida melhor na Copa do Nordeste, né, na fase de grupos. Poderia ter terminado, por exemplo, ali na segunda colocação e enfrentar o Ferroviário. Se eu não me engano, seria Sim, o Ferroviário o era isso. adversário, né? Então, assim, né, avançou, nessa última rodada saiu até atrás, né, contra o Sampaio Corrêa, conseguiu a virada, mas eu acho que poderia ter tido um desempenho um pouco melhor nessa fase de grupos da Copa do Nordeste. É bem verdade, mas vou aproveitar que o Daniel já fez análise do campo e vou sair um pouco dele para a gente entender o que é que a Copa do Nordeste representa hoje dentro da campanha do Ceará. A Copa do Nordeste sofre um processo de escancarização, assim, cada vez escanteado, mais né, assim, escanteado dentro do calendário do futebol verdade. brasileiro. Hoje, vocês podem até me atualizar, mas até onde eu sei, vai meu conhecimento, não tem data para que esse jogo Não aconteça. tem, Há não um tem. boato de que vai acontecer no Julho, final de julho. Sim. Lembrando que o Campeonato Brasileiro volta no dia, pelo menos previsto para o dia 13 de Isso. julho, Uhum. no jogo justamente do Clássico Clássico Rei. Rei, Não é. sei se o jogo do Fluminense vai ser antes, Não, depende da campanha do Fluminense, Uhum. não sei. O fato é que esse jogo da Copa do Nordeste vai acontecer no meio de semana de dois jogos que vão ser fundamentais dentro do contexto do Campeonato Sim. Brasileiro. Então, até que ponto perder para o Sport na Ilha do Retiro impacta essa campanha para o Ceará? É óbvio, você falou muito bem. O Sport, apesar da campanha desastrosa, sempre vai ser um rival muito duro Sim, jogando dentro da Ilha do Retiro, Sim, jogando sim. contra o Ceará no Clássico Regional e tudo mais. Porém, até que ponto isso é importante para a campanha do Ceará? Eu me lembro muito bem que no ano passado o Ceará foi eliminado para o Sport, mas a torcida não sentiu, o time não sentiu essa Sim. eliminação, É. porque tinha acabado de ser campeão cearense. É Então o verdade. contexto favoreceu o Ceará para que fosse uma Verdade. eliminação pouquíssimo doída. Desse jeito vai ser muito semelhante. É como a eliminação para o Palmeiras na Copa do Sim, Brasil. Uhum. sim. É ruim? É péssimo. O jogo foi horrível, com certeza. Mas o Ceará tem uma competição a menos para disputar e focar melhor no Campeonato Brasileiro é um aditivo, é algo positivo. Então a Copa do Nordeste está altamente escanteada e eu não sei como é que está o planejamento da diretoria em relação a isso. Até porque, se passa do Sport, vai ter um outro confronto dificílimo. É. Agora, se eu não me engano, no formato pode ser ida e volta, vocês podem me corrigir, É. contra Bahia ou Fortaleza. é. Então, assim, para depois ter outra final em dois jogos, muito complexa, possivelmente contra ou CSA ou contra Vitória, Vitória, que é o né? grande Sim. favorito da outra chave. Então, assim, não sei até que ponto. Não estou dizendo que o Ceará force perder Sim, esse jogo, sim, mas não sei sim. até que ponto uma derrota ela é negativa para o Vozão. Até porque, Samuel, lá na frente, se o Ceará precisar fazer essa escolha de, no meio de semana, ter um jogo de Copa do Nordeste e no final de semana ter um jogo muito importante de Série A, eu não consigo dizer assim, ó, poupa na Série A, esquece a Série A e Isso, foca na Copa sim. do Nordeste. A gente sabe que o objetivo central do Ceará é e precisa ser a Série A do Campeonato Brasileiro. Garantir o quanto antes a sua permanência e, se for possível, uma vaga numa competição internacional. Então, assim, antes a gente tinha um cenário em que a Copa do Nordeste ela era resolvida bem mais cedo. Uhum. Era a né? principal competição do primeiro semestre. Exatamente. E um Exatamente. detalhe interessante, não sei se vocês viram nas redes sociais esses dias, mandaram para mim um torcedor falando do Ceará, comentando que ele daria o rebaixamento do Ceará para conquistar um título da Copa do Nordeste. É Insano, né? Eu confesso que não concordo. é bizarro. assim. Eu acho que é mais verdade. clickbait, mas clickbait, assim, pra gerar Uhum. burburinho mesmo. É bizarro, é fora do eixo. É. O foco do Ceará é completamente no Campeonato Sim, Brasileiro. sim. A ponto de que
Se hoje nós analisarmos alguns jogos do Ceará contra equipes mais difíceis, nós sempre vamos olhar para o calendário da equipe, do Atlético Mineiro, do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, para ver se eles vão jogar no meio de semana, se eles vão ter um jogo difícil no Peru, na Colômbia, no Equador. Exatamente. Ou talvez eles poupem contra a gente, abram uma possibilidade. Se o Ceará entra nessa bola de neve de ter outras competições para jogar, nessa primeira temporada que é muito frágil de um time que vem da Série B, pode prejudicar gravemente o Ceará na sua campanha. Exato, e tem esses compromissos aí pela frente, o Vovô, como a gente trouxe aqui, tem até uma história da possibilidade da Copa do Nordeste ser no dia 7 de julho, né? Tava tendo ali um estudo de alguns clubes fazendo esse movimento junto à CBF para tentar antecipar o compromisso pelas quartas de final, o Ceará que enfrenta o Sport fora de casa na Ilha do Retiro. E a gente vai passar agora para a Copa do Brasil. O Vovô, na primeira fase, enfrentou o Sergipe, conseguiu vencer, passou. Na segunda fase, teve um pouco mais de um caldo engrossou com foi confiança. Emocionante, viu? Foi muito emocionante aqui, principalmente na Arena Castelão, naquele jogo 2-2, nas penalidades. O Bruno Ferreira cresceu e ele mostrou ali que realmente era um goleiro de confiança para a torcida, né? Que ainda existia ali uma dúvida em relação a ele, a insegurança que ele passava e tal. E ele conseguiu ir muito bem. E na terceira fase, um Palmeiras, né? Primeiro jogo 1-0, o time até jogou bem, o Ceará. Sim. Em positivo, fazendo o Palmeiras recuar. Só que no segundo jogo, uma derrota de 3-0, que o Bruno até trouxe um pouco pra gente, né? Chega a ser frustrante essa eliminação pela forma como foi, 3-0, ou pra vocês a avaliação já imaginava que seria por esse cenário? A frustração é plenamente pela situação de campo. Do Ceará ter feito um bom primeiro tempo, verdade. segurando. Teve um gol bem anulado, mas achando suas brechas, jogando bem contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque e começando a criar um cenário onde o Ceará ganharia o jogo e levaria para as penalidades. Até que um pênalti muito infantil do Dieguinho, que é um excelente jogador, mas vem cometendo isso com frequência. O Ceará perde o controle do jogo. Um partidaço do Estevão também, que é um grande jogador do Palmeiras e futuramente da seleção brasileira também, como protagonista. É frustrante pela forma como foi, porque o Ceará havia construído um jogo que seria de pouco, seria muito pegado até o final, talvez penalidades. 3-0 não corresponde ao que o Ceará tinha criado dentro do Allianz Parque, mas, como eu havia falado, a eliminação ela era completamente entendível dentro do contexto. Apesar da diretoria do Ceará ter previsto uma meta de até oitavas de final do Ceará na Copa do Brasil, perder para o Palmeiras numa rodada um quanto antes, não há frustração nesse sentido, né? Eu acho, Samuel, que apesar de toda essa frustração, e eu concordo totalmente com o Bruno, no fim das contas, eu sinto como se tivesse também um recado positivo para a torcida do Ceará, no sentido de que você enfrentou uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que vivia um excelente momento. Então, naquele momento ali, principalmente do primeiro jogo, se eu não me engano, o Palmeiras estava numa sequência assim de 13 vitórias em 14 jogos. Estava impressionante a sequência. E você viu o seu time ser eliminado, mas jogando quase que de igual para igual com o Palmeiras. Né? O Ceará teve chance, você lembrou muito bem desse primeiro jogo. O Ceará é derrotado com aquele gol de bola parada do Gustavo Gomes, que é uma jogada assim muito tradicional do Palmeiras, mas o Ceará teve muitas chances no primeiro tempo, no segundo tempo, pressionou. Tanto é que no final daquele jogo a gente viu os jogadores do Ceará assim extenuados dentro de campo, porque eles tinham dado a vida, tinham dado o sangue. No jogo da volta, o Bruno citou muito bem, o primeiro tempo do Ceará, uma postura mais defensiva, sim, mas muito consistente, jogando fora de casa contra o Palmeiras. Então, eu acho que para além da eliminação, houve também a gente tem um time que consegue, com muito esforço, né, bater de frente com as grandes equipes do nosso futebol brasileiro. E eu acho que deixou uma boa lição para o Campeonato Brasileiro. Né? Muito se falava, mas o Ceará ainda não enfrentou as grandes equipes no futebol brasileiro nessa Série A. Né? Enfrentou mais equipes ali, Sport, Vitória, outros. Apesar de eu achar que o Ceará já enfrentou grandes equipes também. Sim. Mas quando ele for enfrentar Palmeiras, quando ele for enfrentar Flamengo, a gente viu que o Ceará tem condições de fazer um jogo equilibrado. Tem condições de pressionar os adversários. Tem condições de, dentro de casa, jogar para cima, pressionar. De fora de casa, de se sustentar bem. Né? Então, assim, claro, sempre são necessários ajustes. Erros individuais podem ser minimizados, posturas ali defensivas podem ser corrigidas, mas eu acho que trouxe essa lição, que o Ceará ele foi eliminado, mas em nenhum momento ele foi um adversário tranquilo para o Palmeiras. Né? O Palmeiras olhou sempre para o Ceará com muito respeito. Desde o momento do sorteio, o próprio Abel Ferreira teve aquela reação, né? Meu Deus, a gente sempre dá azar no sorteio. E dentro de campo, eu tenho certeza que ele e os jogadores viram.
é um adversário Isso. realmente forte, que tem condições de brigar por coisa grande aí na Série A do Brasileirão. E falando agora sobre o Campeonato Brasileiro, né? A gente fez aqui um recorte das 3 competições iniciais, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e partindo para o Campeonato Brasileiro, né? Que até esse detalhe, né? Que muitos torcedores falam, principalmente do rival, que o Ceará ainda não enfrentou os grandes times da Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, os últimos 3 jogos, se não me falha a memória, é contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Exatamente. E aí é bem delicada a situação. Hoje, se eu não me engano, são os 3 primeiros colocados da Série A. Exatamente. E o aí Bragantino também. vão né? ser os confrontos que o Ceará vai ter na final do primeiro turno e na final do segundo turno. Ou seja, a importância do vovô construir uma gordura, como a gente fala, nessas partidas iniciais de turno. Eu acho que é exatamente essa mentalidade que o torcedor do Ceará ele precisa ter ao analisar o desempenho do clube. O Ceará ele tem ido bem naqueles jogos que se espera que ele realmente fosse bem, né? Nos confrontos diretos. O confronto direto, Samuel, ele é muito importante porque aquela coisa, né? É o famoso jogo de 6 pontos. Você soma 3 pontos, você cresce na tabela, você soma ali mais pontuação na tabela de classificação e você deixa o seu adversário direto na parte de baixo da tabela. Então o Ceará fez isso com o Sport, ganhou do Sport e o Sport ficou ali na zona de rebaixamento, na lanterna. O Ceará fez isso com o Vitória, ganhou do Vitória e outra coisa, né, o aspecto mandante de casa do Ceará. Isso. O Ceará como mandante, ele vai muito bem na Série A, tem ido muito bem. Perdeu para o Atlético Mineiro, é certo, foi uma derrota ali que eu acho que foi muito dolorida, né? Muito. 50 mil torcedores na Arena Castelão. Aniversário Existia do muito. clube. Véspera do aniversário, existia muita expectativa de que ali fosse uma vitória. Mas se a gente for pegar o recorte geral como um todo, o Ceará faz uma boa Série A como mandante. É um dos melhores mandantes da competição. Então eu acho que é essa mentalidade que o torcedor tem que ter. O Ceará tem que pontuar, o Ceará tem que vencer aqueles jogos que se espera como quase que uma obrigação que ele vença. Óbvio que, eu não estou dizendo aqui que ele vai descartar jogos contra Flamengo, jogos contra Palmeiras, ele vai dizer assim, eu não tenho nem chances de ganhar. Não é isso, mas assim, os jogos que se espera que ele ganhe, ele tem que ser efetivo e ele tem que ganhar. E na minha avaliação, ele tem feito isso. Então, a gente vem aqui, Grêmio, Vasco, Vitória e Sport, todos esses jogos dentro de casa. Jogos que se esperava que ele ganhasse e ele foi lá e venceu. Então, eu acho que a campanha do Ceará, se eu pudesse definir assim, ela é muito efetiva naquilo que ela se propõe. Isso. Eu acho que esse seria o resumo da campanha do Ceará até o momento. Quando eu estive aqui no começo do Campeonato Brasileiro, nós concordamos num ponto de que dentro do primeiro turno tinham 2 campeonatos para o Ceará. Sim. Um até a 9ª rodada e da 9ª rodada para frente. Esses primeiros 9 jogos eram o Ceará enfrentando equipes acessíveis, pontuados aqui e ali com equipes mais difíceis, Sim. do top 6 em termos de qualidade, que seriam o São Paulo, o Bahia, por exemplo. E dali para frente, seria o Ceará enfrentando os principais times do campeonato, os protagonistas da liderança do campeonato, pontuados aqui e ali com jogos mais acessíveis. Sim. E se você olhar bem para a tabela restante do Ceará, esses adversários acessíveis são acessíveis com várias aspas. Se você pegar a tabela, Mirassol. hoje, em termos de classificação, não estou falando em Sim, termos de provocação nem Sim, nada, em sim. termos de classificação, o time mais acessível que o Ceará vai enfrentar é o Fortaleza, É o Fortaleza. que é o atual 17º colocado, se eu não verdade. estiver enganado. Depois disso, é o Internacional. Depois disso, o Corinthians. E então o Mirassol, que é... Que antes era quase que o inverso, Que era o né? inverso, Exato. exatamente. Que imaginava ser um time saco de pancada. E pelo Sim. contrário, é a melhor campanha da Série B Impressionante. no momento. É uma campanha Impressionante. impressionante e é o time um dos mais simples que o Ceará vai enfrentar nessa segunda metade do campeonato. Sim. Então há de se entender, como vocês muito bem falaram, que apesar da campanha do Ceará estar sendo muito frutífera, é um 10º lugar honroso, 15 pontos, 5 pontos de diferença da zona de rebaixamento, mas o campeonato que o Ceará vai enfrentar e enfrentou já nesses últimos 2 jogos contra Atlético e Botafogo é um campeonato muito diferente. O que a gente viu até agora foi um Ceará com um nível muito bem esclarecido para a sua torcida. Desse nível para baixo, nós enfrentamos e ganhamos de Grêmio, Vasco, Vitória, Sport e o Juventude poderia ter sido também, mas as verdade, circunstâncias poderia, do jogo, sem Bahia, sem Mugni, Sim. são um pouco diferentes. Porém, quando enfrentamos Bahia, quando enfrentamos São Paulo, quando enfrentamos agora Atlético Mineiro, Botafogo, é um Ceará que não consegue elevar o seu nível de jogo.
não consegue bater de frente com equipes com plantel muito mais pesado que o deles. Só que agora, nessa segunda metade do campeonato, só tem plantel mais pesado que o plantel verdade. do Ceará. Então tem que Então melhorar, vai né? ser assim, o momento do Ceará alcançar esse ponto que ele não alcançou ainda no campeonato, que é de surpreender um adversário que não estava esperando, Sim. que é de quebrar um favoritismo, que é de quebrar um mando de campo e conseguir pontuar para ficar mais tranquilo no campeonato. Eu tenho uma conta muito doida, se vocês me permitem, que é de fazer 4 pontos a cada 3 jogos, o que daria o Ceará ao final do campeonato algo em torno de 50 a 51 pontos. O Ceará vem cumprindo essa cartilha. Porém, se a gente pensar nos próximos 3 jogos, Fluminense, Fortaleza e o Corinthians, fazer 4 pontos se torna um pouco complicado. Até porque, mesmo com o Ceará jogando dentro de casa, não conseguiu fazer esse mando valer contra o Atlético Mineiro. Então tem que construir grandes vitórias mesmo dentro de casa, contra o Corinthians, contra o Flamengo. Então, principalmente agora, que dos próximos 8 jogos, apenas 3 são em casa. E fora de casa tem sido uma pedra no sapato, né? Não venceu ainda fora de Exatamente. casa. O que é até engraçado se a gente pensar no ano passado, era o contrário. O Ceará não conseguia verdade. ganhar em casa, só ganhava Fora fora de casa. ganhava. Esse ano é um perfil Já mais tá sendo o comum, oposto, né? Faz o Castelão de salão de festas e fora de casa não tem conseguido se impor. Só voltar um pouquinho, porque eu sou péssimo em matemática. Quando você falou da pontuação... Sempre 4 pontos. em 4 jogos, eu fiquei calculando, tipo, o meme da Nazaré, né? Calculando 4 pontos. Se eu entendi, uma vitória, um empate e uma derrota. O Ceará tem direito a, em cada 3 jogos, ganhar um jogo, empatar outro e pode perdeu. perder um. Se ele fizer isso, ele vai terminar o campeonato por volta de 50 pontos e escapar com uma certa tranquilidade da zona de Talvez rebaixamento. até beliscar uma sul-americana. Talvez beliscar uma sul-americana com essa pontuação. E o Ceará tem feito isso. Tem padrão, conseguido né? manter esse padrão. Por exemplo, para fechar agora o 12º jogo, que vamos dizer seria a quarta trinca de jogos, falta um ponto. Então ele teria que empatar com o Fluminense, porque nós temos 15 agora, para fechar os 16. É uma matemática complicada. Mas faz sentido, faz sentido. Mas é uma matemática que dá para manusear o nível que o Ceará está levando no Campeonato Brasileiro. Se ele está dentro dessa cartilha, ele está estável, está fora de perigo. A partir do momento que ele perde essa mão, é um sinal vermelho. O Ricardinho, ele veio aqui recentemente, no último episódio, inclusive, né? Pra quem não acompanhou, vai lá, dá uma moralzinha, jogada do Vozão. Inclusive, agradecer a audiência, tá? Potência, as entrevistas do Lucas Drubsky, do Fernando Sobral, do André Martins, João Paulo Sanches, Ricardinho, tá Fantástico. tendo um bom número de audiência. A gente agradece aí a quem tá acompanhando a gente, deixando o like, compartilhando com os amigos, comentando, né? No Ricardinho tem até comentários interessantes Da água, né? da água do torcedor comparando, acompanhando tanto o podcast da reposição da água do Ricardinho, que de fato nós falhamos naquela ocasião, acabou a água do copo do Ricardinho. Ajustado, e a gente já não teve a promessa. E a gente não se repôs. Acabasse, Eu já falei pra eles aqui no office. Se acabar, acabou a água aí, vocês me dão um toque aqui que a gente desenrola. Manda um abraço pro você. Você lembra o nome dele? Não, mas eu vou procurar aqui, a gente vai desenrolar aqui e mandar um abraço pro grande ouvinte que estava acompanhando a gente aqui no Internauta, né? Internauta. Esse termo é antigo. Amigo internauta. Né? Amigo internauta, só lembra do Galvão Bueno, cara. Internauta vem na cabeça Galvão Bueno falando, então a gente vai lembrar aqui do internauta que mandou mensagem pra gente. Pra reforçar pro torcedor do Ceará, que tá assim no marasmo, né? Deve estar acompanhando o episódio assim no Mundial de Clubes. Pô, o Ceará não tá jogando. Como é que tá o time na Série A? O vovô tá naquela lista de times que vão enfrentar equipes que estão jogando a parada do Mundial de Clubes, o Mundial de Clubes, e não vai ter este jogo que vai ser nessa semana do Dia dos Namorados, né? E aí o vovô, neste momento, tá na gravação do podcast, tá ali na 10ª colocação, na primeira página, com 15 pontos somados de 44 disputados. Eu falei 33 aí, mas tá errado, são 44. Tá vendo como eu sou péssimo em matemática? Foram 11 jogos, então foram 44 pontos disputados que o vovô... Não, eu tô certo. Não é não? 33. Assim? 33, né? 11 vezes 3, 33. Tá certo, Nossa, certo. mas eu fiz o negócio certo e acabei baldeando aqui, cara. Eu juro, cara. Eu fiz aqui, eu botei 44 em cima do 33. Eu tinha feito aqui um roteiro e passei pra eles que o Ceará somou 15 pontos de 33. E do nada veio na minha cabeça, Tá cara, certo. não é 33, Tá é 44. Não, Aí eu- tá certo, tá certo. Mas é isso. Certíssimo, Samuel. O vovô fez aí um bom aproveitamento neste momento de Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto pra vocês, né, em relação a esses motivos que o time tem, né? O vovô conseguiu essas vitórias importantes, principalmente dentro de casa, Isso. e precisa ainda engrenar fora de casa, né? Vocês já trouxeram aqui um panorama, mas vai ter esse jogo contra o Fortaleza, que é fora de casa, mas é Isso. aqui na Arena Castelão.
E o time do Ceará é muito bem, né? E eu acho até que essa própria temporada já dá uma boa perspectiva para esse jogo, né? Se o Ceará se espelhar naquilo que fez nas outras edições de Clássico Rei que teve nessa temporada. A gente teve, se eu não me engano, 3 Clássicos Reis até o momento. Isso. Né? E o Ceará não perdeu para o Fortaleza. O Ceará não perdeu para o Fortaleza. Foi campeão, né? Com merecimento. Eu acho que em todos os jogos o Ceará se viu superior ao Fortaleza. A gente sabe que, obviamente, os momentos agora são outros, mas se a gente for colocar na balança, eu acho que naquele momento a gente tinha mais equilíbrio do que agora em Isso. relação aos momentos, tanto de Ceará como de Fortaleza. Hoje a gente vê um Ceará que já está um pouco mais consolidado na Série A, por conta de todos esses fatores que a gente está destacando aqui, e um Fortaleza que realmente vive um momento assim, muito complicado. Não cabe aqui a gente ficar discutindo sobre isso, mas eu acho que é um jogo que eu tenho muitas dúvidas, principalmente sobre qual vai ser o efeito dessa parada para o Ceará. Né? Às vezes o torcedor do Ceará tem medo, assim, até pelo recorte histórico, né, de outras edições que houve Copa do Mundo, né, que a pausa não foi boa. 2014 na Série B, 2018 foi positiva. É assim, Daniel, em termos de parada, o Ceará vive desde 2010 algo inversamente proporcional. É alternado mesmo. Em 2010, o Ceará largou na frente do Campeonato Brasileiro, foram 8 rodadas que o Ceará termina quase líder, quase passa líder a toda a Copa do né? mundo, Assim, após justamente ter vencido o Atlético Mineiro no fechamento do Mineirão, algo histórico, gol do Washington e tudo mais. Copa do Mundo, o Ceará perde o PC Guzmão e decai naquela bola de neve, né? Aí o Dimas Filgueiras vem e... Teve o Mário Sérgio, o Anches, foi difícil. Estevão Soares, Mário Sérgio, enfim. Já em 2014, nós tivemos um cenário em que o Ceará era líder da Série B, completamente isolado lá na frente, Copa do Mundo e o Ceará decai. Não sobe, né? E não consegue o acesso ao final do ano. Já em 2018 o cenário é diferente. Inverso, O Ceará péssimo, fazendo uma campanha semelhante ao que o Sport vem fazendo hoje, não tão ruim, Sim, né? Não vamos nos menosprezar tanto. E justamente no jogo contra o próprio Sport, primeiro jogo após a parada, gol do Arthur Cabral, o Ceará consegue sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, numa campanha histórica, que o Ceará conseguiria permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para essa parada, que não é de Copa do Mundo, mas de Mundial de Clubes, né? Levando em consideração que em 2022 não tivemos, foi no final, não foi parada. O Ceará vai ter uma situação de manutenção de elenco e de reforçar posições que estão mais fragilizadas. Não vejo a perspectiva do Ceará perdendo grandes ativos, grandes jogadores, até porque nós temos uma novidade nesse ano de 2025 e nos anos anteriores, que em 2018 não tínhamos, que era a questão dos 7 jogos. Sim. Jogadores que fazem 7 jogos não podem atuar. Pelo menos o time titular todo já tem... Todo já está garantido, pelo menos dentro do Brasil. Exato. Né? Exatamente. Mas como estamos com a situação política um pouco mais pacífica, mais equilibrada, contas mais tranquilas, a gente vai ter que fazer um mercado interessante para ocupar posições fragilizadas e fazer dessa parada algo interessante para o Ceará conseguir crescer. Sim. Nós tivemos agora a primeira metade, vamos dizer assim, do mercado, de 2 a 10 de junho, o Ceará não trouxe ninguém. Teve a dispensa do Lelê, mas não teve nenhuma adição à equipe do Ceará. O que já é uma pena, porque era um tempo que ele poderia estar trabalhando esse novo aditivo ao clube e poder estar trabalhando junto com o elenco. Quem for chegar, vai já chegar no frenesi do Campeonato Brasileiro de volta. Então vai ser uma adaptação um pouco mais complicada. Mas ainda assim, se o Ceará conseguir manter o nível para bater de frente com essas equipes que ele vai pegar no segundo turno, já é o suficiente pra gente. Exatamente. Aí eu acho que se isso que o Bruno apresentou acontecer na prática, eu acho que o Ceará chega com boas condições para voltar, Samuel, melhor do que o que ele encerra esse período agora inicial do Campeonato Brasileiro. Eu digo melhor, não que o caminho vai ser mais fácil, porque a gente já pontuou aqui que em termos de adversários, os adversários mais difíceis o Ceará vai ter pela frente agora. Mas é uma equipe que está qualificada, que tem um bom time titular, e a gente sabe disso, porque a gente já viu, né, as valências do Ceará. Isso me chama muita atenção, porque até mesmo nas derrotas do Ceará, nenhuma derrota, talvez, o jogo contra o Bahia, Atlético Mineiro, assim, mas poucos jogos a gente diz, o Ceará jogou péssimo. Sim. Não teve nada de bom. Não, em todos os jogos o Ceará pelo menos se esforça minimamente. Ele tenta, ele cria boas jogadas, ele cria chances. Nas suas vitórias ele vai bem. Não foram vitórias assim encontradas, achadas por acaso, não, mas foram vitórias construídas por mérito do Ceará. Então eu acho que se ele tiver condições
de trazer contratações que cheguem realmente para elevar o patamar, elevar o nível, boas peças de reposição, que é um ponto de atenção no Ceará, eu acho que ele chega com boas condições de, nesse retorno contra o Fortaleza, fazer uma boa partida. Motivado, né? Ele vai para essa parada numa boa posição, vai na 10ª colocação, tá ali no meio de tabela. A gente sabe que ainda vai ter esse restante da rodada que pode interferir na classificação, mas da parte dele ele tem feito um campeonato minimamente consistente. Então eu acho que o Ceará ele tem condições de voltar com tudo dessa pausa para o Mundial e logo nesse Clássico Rei, onde o Ceará tem ido bem, eu volto a dizer. Psicologicamente, o Clássico Rei ele não é aquele jogo que afeta o Ceará, ou tem afetado no sentido negativo, de atrapalhar o Ceará, de fazer o Ceará jogar mal. Pelo contrário, eu acho que o Ceará tem sempre encarado o Clássico Rei, pelo menos nessa temporada de 2025, com a seriedade que ele tem que ser encarado, e por isso mesmo tem se saído bem, tem saído vitorioso nessas partidas contra o Fortaleza. Eu tenho um colega, torcedor do rival, que após o jogo do Botafogo me mandou um áudio dizendo: égua, macho, o Ceará perde, mas nem pra ser goleado, nem pra ser humilhado pelo Botafogo. E é bem essa toada que o Ceará tem mesmo. Apesar de ir agora para a parada com 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, sem contar a do Palmeiras na Copa do Brasil, o Ceará sai dessas derrotas com o sentimento de eu poderia ter vencido esse jogo, eu poderia ter empatado esse jogo. O jogo Botafogo são alguns detalhes, né? Uma mão do Dieguinho que não precisava, uma falha do Fernando Miguel no primeiro gol. Então, assim, o Ceará sai desses jogos derrotado, bem verdade, mas não sai humilhado, não sai com a cabeça de era impossível que a gente vencesse esse jogo. O primeiro tempo contra o Botafogo foi muito estranho do Ceará. O Ceará não agride o Botafogo com nada. Só vai jogar no segundo tempo. Exatamente. Quem sabe, se o Ceará tivesse escolhido atacar o Botafogo no primeiro tempo, o roteiro não teria sido diferente. Então, a perspectiva do Ceará e do torcedor no momento é, tudo bem, nós temos um elenco limitado, nós temos um nível bem estabelecido do que nós somos no Campeonato Brasileiro. Mas os jogos que nós estamos fazendo têm sido pelo menos parelhos. Têm sido pelo menos competitivos em todos os cenários possíveis. Esse detalhe que vocês falaram aí do primeiro tempo do Ceará contra o Botafogo, não sei se é a visão de vocês também, mas é como se quando o Ceará joga fora de casa, o Léo Condé e os jogadores, eles estivessem ali estudando o adversário, para saber até onde eles... Exato, com a cautela, com o pé atrás ali, com cuidado, para saber até onde vai o outro time. E aí no segundo tempo a gente viu um Ceará que ele colocou pra frente, teve boas chegadas e por muito pouco não conseguiu o empate naquela partida. Eu acho que o Ceará, naquele jogo especificamente, mas é uma lição que fica para outras partidas também. Ele poderia ter criado mais ofensivamente ali, ter finalizado mais. Eu lembro de poucas finalizações do Ceará naquele primeiro tempo. Basicamente eu lembro de uma cobrança de falta do Pedro Henrique já aos 43, quase no momento do gol. Né? Então, assim, e a gente sabe que o poderio ofensivo do Ceará ele é muito forte. Tanto é que quando a bola chegou no Pedro Raul, em 2 lances ele fez 2 gols. Então, eu acho até que era um problema que o Ceará estava tendo que solucionar, né? Servir melhor o Pedro Raul para que ele pudesse fazer esses gols, né? Tava aí um jejum de 8 gols. Foi uma boa notícia desse jogo também, né? A volta do Pedro Raul no sentido de marcar gols. Já fez contra o Sampaio Corrêa novamente. Então, assim, é algo que recupera a confiança do jogador. Mas eu acho que cabe ao Ceará, Samuel, justamente isso. Ter mais alternativas ofensivas. Servir melhor, talvez, o Pedro Raul. Um jogador que eu acho que pode melhorar um pouco mais é o Pedro Henrique. Foi um jogador que tem tido muitas oportunidades, ele tem tido chances, mas não tem conseguido converter muito essas chances de gols. O Galeano já tem participado um pouco mais. Eu acho que o retorno do Fernandinho também é muito positivo, pode ajudar muito o Ceará. O Fernandinho, antes da lesão ali no ombro, ele vinha muito bem, tanto é que ele era o titular da posição, porque o Pedro Henrique estava lesionado também. Então, assim, eu acho que essa postura de entrar em campo e, olha, a gente pode ir, a gente pode tentar. Não estou dizendo aqui para o Ceará se lançar de qualquer forma, porque a gente sabe que, principalmente fora de casa, isso é muito arriscado, isso pode ser um tiro no pé, mas eu acho que o Ceará tem condições de, a depender do jogo, a depender do adversário, adotar, mesmo que seja uma postura defensiva, mas explorar o contra-ataque, finalizar, ter uma transição rápida, ter uma estratégia ofensiva para atacar o adversário, mesmo que ele seja teoricamente superior ou esteja jogando dentro de casa. É exatamente isso. Eu acho que isso evidencia, se a gente puder entrar um pouco na tática do que o Ceará apresenta em campo, evidencia um problema muito grave que vejo na forma como o Léo Condé escolhe de jogar e o elenco que ele tem disponível. O Ceará tem uma forma de jogar, uma identidade muito clara. Se em muitos outros anos a gente falava, o Ceará não tem rosto, o Ceará não tem cara, agora nós temos. Clara e evidente. Talvez um dos times que mais apresentam identidade tática dentro do Campeonato Brasileiro. Isso deixa o Ceará numa posição muito confortável, porque tem uma organização e um fluxo natural de como fazer a bola percorrer em campo. O Ceará joga para trás, espera suas oportunidades e se lança ao ataque quando elas surgem.
O problema é que as nossas peças de lançamento para o ataque, apesar de serem fortes individualmente, na minha opinião, Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul, têm encontrado algumas dificuldades nos últimos jogos. É. Se de um lado a gente tem o Pedro Henrique muito veloz, muito agressivo, muito bravo, mas um pouco desesperado. Às vezes essa é a impressão que passa. Se você não lembrou das primeiras finalizações do Ceará no jogo contra o Botafogo, é porque você precisava esquecê-las delas mesmas. Porque foram finalizações terríveis. Aham. O Pedro Henrique chutando de qualquer oportunidade Foi. que ele tinha da intermediária. Do outro lado, um Galeano também muito esforçado, mas pouquíssimo versátil, que breca em todas as jogadas possíveis. Não dá continuidade, parece falta bravura para que ele invada a Vá até grande linha de área. fundo ali, assim. E o Pedro Raul, que é um artilheiro nato, mas é um artilheiro lento também, Sim. que espera receber chegar. a bola perfeita. Se ele tiver que dar alguns passos até a bola, ele Já não vai dará dar. esse espaço e reclamará bastante, que é uma É, característica verdade. especial dele, que é o poder da reclamação. Me preocupa verdade. até como é que isso é visto no vestiário, Às mas vezes, eu sempre É. penso isso assim, rapaz, será que os companheiros não ficam com raiva será que não dele? fica com um ódio É. mortal do Pedro Só Raul? que Eu esse sempre cara me só quer a preocupo. bola no pé dele. Isso é engraçado, Pedro Raul porque faz no um começo gol. a gente falava no sentido de, pô, ele tá se esforçando, os Isso. jogadores estão apoiando É, ele e tal. Só que com o tempo você começa a olhar assim, cara, não cai muito bem É, mesmo, não. Eu acho, Eu às fico vezes. sempre preocupado, sempre que o Pedro Raul faz um gol, eu vou olhar a comemoração, pra ver se vai É. todo mundo, sabe? Tamo junto aqui. Mas, enfim, eu não acho que seja o caso, eu acho que o Ceará consegue lidar bem com essas questões internas, mas taticamente é um jogador que agrega muito dentro da área, é um perigo constante para o adversário, mas em termos de construção de É. contra-ataque, o Ceará joga assim todos os jogos, ele prejudica um pouco essa característica. Né? Então, quando a gente for falar de contratações, daqui a pouco, imagino, esse vai ser um ponto que a gente precisa tocar. Porque o Pedro Raul, mesmo sendo um jogador extremamente útil, esse 9 que a gente tanto esperava há muitos anos, dentro do perfil que o Léo quer jogar uma Série A, ele é um pouco deslocado. E falando sobre contratações, como o Craveiro falou aqui pra gente, eu queria destacar antes disso 2 jogadores, Dieguinho e Pedro Henrique. Naquela oportunidade que nós estivemos aqui nessa mesa reunida, a gente avaliou que esses 2 jogadores eram destaques do Ceará. E neste momento, não sei se tá tendo uma oscilação. O Dieguinho, ele vem tendo alguns equívocos, tomadas de decisões, e o Isso. Pedro Henrique também. Muita gente até fala que ele jogando junto com o Pedro Raul não tá casando. Vi gente levantando essa discussão nas redes sociais, né? Mas o Léo Condé já até respondeu sobre isso, que não tem nada a ver, que é em relação ao Pedro Raul estar um pouco mais desgastado, no período que ele estava sem fazer gols naquela Sim, ocasião. E aí tem essa discussão e eu já volto a fazer a pergunta junto a isso. Qual setor que, na avaliação de vocês, o Ceará precisa atacar no mercado para trazer reforço, tendo em vista que algumas peças começam a ter um momento de oscilação na temporada? Eu acho que a posição de volante é uma posição que a gente já tem citado há algum tempo, que o próprio Ceará, né, tem interesse em contratar mais um volante. Não que eu ache que o Dieguinho, e aí a gente também precisa ser sincero, dizer que existe uma oscilação, mas eu acho que é uma oscilação que ainda não... A gente não pode nem questionar a presença dele no time titular, na minha avaliação. Sim, eu acho que ele claro, ainda é um cara muito importante. Eu acho que as equipes começaram a perceber também muita valência do Dieguinho, então marcaram mais pesado o Foi. Dieguinho. Ele cometeu alguns erros individuais, Sim. os últimos pênaltis que a gente citou, né? Enfim, contra o Palmeiras e contra o próprio Botafogo, né? Isso. Enfim. Mas eu acho que ainda é um jogador que tem créditos e é um jogador importante ainda para o funcionamento do Ceará. Eu acho que com a bola no pé ele é um cara que é muito útil e muito voluntarioso para o Ceará. Mas acho que a posição de meio de campo, sobretudo ali no sentido de peças de reposição, é um setor do campo que merece mais reforço, na minha avaliação. Eu acho que os volantes, quando você pensa no Lourenço, não tem entrado tão bem como na temporada passada. O Lucas Lima também é um jogador assim que, enfim, não fez muita diferença, entende? Né? O Richardson tem um problema de lesão que ainda não tem tanta previsão de exatamente quando ele vai voltar. Se quando voltar vai poder ter muitos minutos ou não. O Lucas Mugni é um cara que eu acho que faz muita diferença no Ceará. Realmente, assim, é um cara que se destaca muito, deu assistência no jogo contra o Botafogo. Mas os reservas eu já não consigo perceber que quando eles entram o nível continua. Apesar de gostar bastante do Matheus Araújo e achar que ele pode até ter um pouco mais de oportunidades, enfim. Talvez com a sequência maior ele consiga engrenar, mas o Rômulo já não consegue agarrar tantas oportunidades. Então, eu reforçaria o setor de meio de campo. O setor de ataque, eu também traria mais reforços, Samuel. No sentido assim, você tem ali o Alejandro Martínez que
infelizmente não rendeu, não Sim. vingou. Então você tem um ponto aqui, nem sequer tem sido relacionado. Então até acho que o Ceará tem que tentar buscar a saída dele nesse mercado de transferências, porque na minha visão não faz sentido você manter alguém que certamente não tem um salário barato, porque geralmente Sim. esses jogadores argentinos recebem em dólar, para o cara não ser sequer relacionado. Então acho que o Ceará pode buscar alternativas. Né? Os outros pontos eu acho que podem ser úteis, né? Você tem o Galeano, você tem o Fernandinho, você tem o Pedro Henrique. Agora no setor de ataque eu acho que caberia mais um ali, um centroavante, né? Para além desse aspecto que o Bruno trouxe, até de postura e de comportamento, mas a alternativa ao Pedro Raul até pouco tempo era o Lelê. E a gente Isso. via o quanto caía o nível do ataque do Ceará na entrada do Lelê. E o Ceará acertou a saída dele, eu acho que foi uma saída positiva para o Ceará. Não apenas do ponto de vista financeiro, mas esportivo. Mas não é só tirar o Lelê. Você tem que dar alternativas para o Léo Condé. Sim. E eu não sei se hoje o Ailon e o Guilherme já são essas alternativas, entende? Então eu acho que essas duas posições, e tem um que eu sempre destaco, né? Um lateral esquerdo. Eu acho que o Nicolas cai muito o nível em relação ao Matheus Bahia. Matheus Bahia, infelizmente, foi desfalque nessas últimas partidas, e eu iria atrás de mais um lateral esquerdo. Eu acho que essas são as grandes necessidades do Ceará. A zaga eu acho que está bem consolidada. Lateral direita com Fabiano e Rafael também. Goleiro, apesar de alguns deslizes individuais, no coletivo eu gosto dos goleiros do Ceará, então acho que seriam essas peças que eu acho que será mais necessitaria no mercado. Eu concordo contigo, e é muito estranho a gente dizer que o coração do time é um lateral esquerdo, mas pro Ceará é uma verdade. O coração do time normalmente é o meio de campo, o atacante, às vezes o goleiro. O seu lateral esquerdo é um pouco imprevisível, mas é bem verdade. É verdade. Jogos Quando que o ele Matheus não tá- Bahia não está, o Ceará vai mal. Jogos que ele verdade. está e está pouco inspirado, o Ceará vai mal. Jogos que ele está consciente, jogando bem, agressivo, Ceará vai bem. o Ceará vai bem e tende a vencer. E nós pontuamos aqui, lá naquele programa antigo, que o Matheus Bahia é um jogador com histórico de lesões muito contundente. É verdade. Então, não é surpresa para ninguém que ele esteja tendo essa Na Série sequência B, se eu fora. não me engano, até ele Teve também. Foi, E o Ceará sofreu da mesma forma. é verdade. Teve também. Graças a Deus, falamos que o Mugni também costuma ter lesões e até agora tá tranquilo. Até agora só o jogo contra o Juventude que ele não jogou, de resto ele esteve disponível para a temporada inteira. Então, um reserva para o Matheus Bahia, uma alternativa para o Matheus Bahia é essencial, é indispensável. Porque se o Ceará tá tão dependente do avanço das suas laterais, a gente não tem como passar batido por um lateral que está constantemente machucado, ajuda muito quando está disponível, mas a gente vai ficar à mercê de um reserva que não tem correspondido. Ele até melhorou, o Nicolas, fez um jogo um pouco mais decente contra o Atlético, não comprometeu, mas ainda assim o Ceará perde demais. Ainda é muito abaixo daquilo que se espera. Muito abaixo, exatamente. Em relação ao meio de campo, eu também concordo. O Dieguinho é titular absoluto, ele só não pode pisar dentro da própria área. Fora disso, ele tá excelente. Dele pra trás. Olha, explicado pra ele. Mas se ele não pisar dentro da área, ele tá ótimo, tá excelente. Mas um segundo volante, já que tanto o Fernando Sobral, como o Lourenço, como o Lucas Lima, nenhum desses tem conseguido corresponder, especialmente em termos de criação. E o Ceará se torna um time um pouco lento, porque o Lucas Mugni é um excelente jogador, altamente versátil, protege a bola como ninguém, levando especialmente o tamanho dele. Um jogador pequeno que protege a bola de forma sensacional. Então a gente precisa de uma alternativa para a volância que ajude o Lucas Mugni a crescer esse ataque do Ceará mais rápido, de forma mais ampla. No ataque, eu vou concordar também. Talvez não um outro centroavante, mas um segundo atacante. Algo que uma função parecida com o Saulo Mineiro, que tem uma velocidade, que Mas consegue que variar para uma também. ponta, que varie, que finalize bem de dentro e fora da área. É um jogador que essencialmente o Ceará precisa contratar, porque hoje os nossos pontas, apesar de serem fortes, serem bons jogadores, bem aguerridos, o perfil do Ceará não é um perfil de um time que está derrotado, de um time que está acomodado, de forma alguma. É um time aguerrido, um time bravo, mas limitado. Então, você vê o Galeano, quando bate 40 minutos do segundo tempo, o Léo Condé não tira o Galeano tem uma oportunidade, ele breca, muito complicado. Um jogador pouco assertivo. Pouquíssimo assertivo. O Fernandinho tem um retorno, é óbvio que é muito cedo para dizer algo a respeito desse retorno, mas comentamos muito aqui também que ele era um jogador pouquíssimo objetivo, fumaça, cria pela esquerda e tudo mais. Às vezes finaliza de fora da área, mas fora da área, pouquíssimo assertivo também. E o Pedro Henrique, excelente jogador, ajudou muito. Eu discordo muito dele estar destoando com o Pedro Raul.
Não acho que isso venha acontecendo. O que vem acontecendo talvez seja uma coisa... Atenção, psicólogos do Vozão. É a ansiedade do Pedro Quer Henrique fazer de o conseguir gol, fazer assim, esse gol, de resolver o problema ele É mesmo, verdade. e vai pra cima e chuta de E qualquer ele é forma. elétrico, assim, dentro Ele do campo, é às vezes muito reclama, elétrico. leva E amarelo. isso chega a ser perigoso. É. Porque ele poderia ter sido expulso no No jogo contra o Botafogo. Porque aquele lance que reclamaram de... Foi uma incoerência da Edna não ter expulsado ele. verdade. O próprio Léo Condé já tinha dito que teve Sim. conversa com o Pedro Henrique pra tentar Dá evitar uma esses acalmada, cartões, né? A Edna marca aquela falta dele Sim, dentro da sim, área, sim. que era uma falta para amarelo, amarelo. marca a falta e não dá o Não dá o amarelo. Ela amarelo. deveria ter dado o Exato. amarelo e expulsado já ele. tinha, exato. O torcedor alvinegro ficou altamente Sim. aliviado naquele momento, mas é um risco que ele assumiu Sim, e que ele sim, assume sim. continuamente. Eventualmente ele vai acabar prejudicando o Ceará se ele continuar dessa forma tão, vamos dizer assim, insolente dele, né? Mas, em relação aos pontas, é isso. Um novo ponta que consiga progredir o ataque do Ceará melhor. E um segundo atacante, se o Ceará não for recuperar o Ailon de uma maneira Sim. espetacular, que está com alguns problemas físicos constantes É também, verdade. um segundo atacante que consiga dar um pouco mais de versatilidade a esse ataque do Ceará. Então, no caso, são 3 contratações que vocês avaliam na média ou precisaria de mais? Eu acho que 3 ou 4. Um lateral esquerdo, Um volante. um volante, um ponta e um centroavante ou segundo atacante. Isso. Né? Talvez um meia novo ali, É, pro lugar do é. Matheus Araújo e Exato, Rômulo. é. Porque, honestamente, a gente conversava muito de que o Léo Condé era um pouco enrustido, assim. Ele não conseguia fazer grandes inovações no time do Ceará. Ele mudou um pouco esse perfil, fazendo uma verdade. série de improvisações. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Ceará terminou com Lucas Mugni, Rômulo e Matheus Araújo jogando os juntos. 3 juntos, Foi. é verdade. E não deu certo. E não deu certo. Então, assim, eu acho que já está se esgotando as possibilidades de oportunidades que tanto o Matheus Araújo como o Rômulo vem recebendo. Não e é que tem eles conseguido não estão corresponder. rendendo por falta de oportunidade. Não é. Tem não é. tido, mas não tem correspondido. Não é, por exemplo, um caso como o Guilherme, que Sim. foi renovado pelo Exato. Ceará, Exato. mas tem aparecido muito pouco. Isso. Exatamente. E agora a gente vai falando aqui, você falou, Craveiro, a quantidade de jogadores? De Contratações? 4 ou 3 ou 5, 4 né? também? 4 ou 5, pronto. 4 ou ou 5. 3 ou 4, 4 ou 5. Isso. Tá Perfeito. ótimo. Tá a gente bom fecha demais. em 4, então, que é o... Pronto, fica ali tá meio a bom. meio. O Bom denominador demais. comum. Isso, bem distribuído, tá É. ótimo. Perfeito demais. E agradeço demais vocês aqui. Valeu, Samuca. Daniel Farias, agradeço demais a sua participação aqui Prazer mais uma vez aqui no enorme. Jogada do Vozão. João Bandeira Neto enchendo o saco aqui. Forte abraço pra ele, vai estar aqui próxima vez aqui no podcast, mais uma Boa. vez dando o seu baile, que vai ser editado hoje, no caso, por Ismael Soares. Thiago Gadeira saiu. Rapaz, Ismael aí é Soares qualidade, salvou a lavoura no último episódio. eu soube aí que ele tava recebendo uns ataques de carcará. Ah, é? Era, gravando com um drone aí, o carcará partiu pra cima. Nossa senhora. Perfeito. Daniel Farias, muito Valeu, obrigado pela Samuca. contribuição aqui no Prazer enorme podcast. estar aqui ao seu lado, ao lado do Bruno, ao lado de todo o torcedor do Ceará. Certamente a gente espera que essa pausa seja proveitosa para o Ceará Sim. e que o retorno também seja muito vitorioso, porque o Ceará tem tudo, na minha visão, para fazer uma campanha e que confirme a sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Próximo episódio do que a gente for gravar do Jogada do Vozão, o nosso querido Daniel Farias já vai estar muito bem Ah, acompanhado é da verdade. Aliança, com Verdade, bambolê, semana como que fala vem. Gustavo de Negreiros. Isso, semana que vem, se Deus quiser. Vem aí. Ah, é? Senhor Daniel, hein? Que Exatamente. beleza. Esse podcast é um podcast altamente romântico. É verdade. O Samuel, Exato. quando foi mencionar os jogos, ele não mencionou os jogos da semana. Dia ele- dos Jogos namorados. do Dia É, dos Namorados. Dos namorados. É um homem Muito bem, apaixonado. muito Muito bem, Perfeito. muito bem. Craveiro, muito obrigado também pela participação aqui. Falar em Dia dos Apaixonados, né? Eu queria que você falasse também o pão artesanal que Pronto. a sua família trouxe pra gente, a dona Vanúbia, um forte abraço. O Isso. seu Cândido, tamo junto, muito obrigado. E também manda aí o arroba. É, exatamente. É o @pão caseiro da mamãe. Olha aí. Olha Pão que legal. caseiro Legal. da mamãe. Muito legal. Sitiado lá na cidade dos funcionários, mas que entrega para boa parte da cidade. Entre lá no Instagram, dê uma olhada, são pães artesanais, Legal. feitos em casa mesmo, muito bem recheados. Tem frango, tem queijo, tem Nutella, tem de todo Olha jeito. aí. Doces Muito e bom. salgados. Dando Boa, fome. boa. Aproveite aí o Dia dos Namorados, a semana do Dia Presentei, dos né, Namorados não? e presenteie. É Faça o seu verdade. café da Demais. manhã, faça o Boa. seu café da Legal. tarde com o pão caseiro da mamãe. Legal demais. Agradeço demais aqui a companhia de vocês. Do público externo aqui, tem uma Claro, torcida uma aqui. torcida acompanhando João Bandeira ali. Neto, Cris Marta Neve Negreiros, Silveira. Cris Neve, o Breno Giovana Rebouças, Borges. Giovana também tá por aqui, Ismael Alexandre Soares. Mota, o Ian Laurindo. todo Liberou, mundo ali. né, cara? Vigal, tamo junto. Marta Negreiros, né? Direção Também, agora aqui, ó, acompanhando a beleza. gente. Martinha, pra quem lembra aqui do Fortaleza Cheguei. Cast. Cheguei!
Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Vocês sabem, né? No próximo episódio, a gente trazendo mais assuntos aqui do Alvinegro de Porangabuçu. Espero contar com vocês na TV Diário, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, aos domingos de manhãzinha na Rádio Verdinha. E toda quinta-feira tem episódio. Vai ser um episódio especial no Dia dos Namorados. Hoje aqui com o Bruno Craveiro, Daniel Farias. Um forte abraço e até a próxima.